Olá, esse é o trabalho da disciplina de PSPD, onde vamos falar sobre a arquitetura de CPUs e GPUs, que é um tema super relevante para entender o avanço da computação. O grupo é formado por mim, José Luiz, pelo Pablo, pelo Felipe e pelo Vitor, e cada um contribuiu tanto na documentação como no slide. Nesse capítulo de introdução, a gente traz um panorama geral sobre o que são CPUs e GPUs, histórico das GPUs, a importância delas e as aplicações modernas. Começando pelas CPUs, que são conhecidas como o cérebro dos computadores, e são projetadas para executar tarefas de forma sequencial. Já as GPUs são focadas em tarefas simultâneas, surgiram para gráficos e hoje são essenciais em aplicações que demandam alto paralelismo, como inteligência artificial e aprendizado profundo, que é um subconjunto de IA e aprendizado de máquina. Uma diferença importante é na quantidade de núcleos. As CPUs contêm poucos núcleos, enquanto as GPUs chegam a ter milhares. E mostrando agora um breve histórico, por volta dos anos 70 foi quando surgiu os controladores gráficos, que eram usados para melhorar o processamento de imagem, mas dependiam muito das CPUs. Eles não eram GPUs como conhecemos hoje, mas foram um passo importante na evolução. Eram usados no Atari, por exemplo. E o marco mesmo veio em 1999, com a NVIDIA GeForce 256, considerada a primeira GPU moderna. E de lá para cá, as GPUs modernas se tornaram indispensáveis para processamento paralelo, IA, simulações científicas e blockchain. Agora, no capítulo sobre CPUs, a gente vai falar das características gerais das arquiteturas modernas, como o Intel Core, o AMD Ryzen e o ARM, das diferenças entre elas e também da evolução para processadores multinúcleo ligados à lei de Moore. As CPUs têm três componentes principais: a unidade de controle, que gerencia e coordena os dados; a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que é responsável por fazer cálculos matemáticos e decisões lógicas; e os registradores, que armazenam informações temporárias usadas durante o processamento. Além disso, a gente também tem o cache, que é uma memória interna, super rápida, e a memória principal, que é externa, mas trabalha em conjunto com o cache. As CPUs também seguem conjunto de instruções, como o RISC, que simplifica as operações de maior eficiência, e o CISC, que é mais complexo e flexível. As CPUs têm três componentes principais: a unidade de controle, que gerencia e coordena os dados, e como característica também temos a velocidade de clock, que é a medida em gigahertz, que é medida em gigahertz e indica quantos ciclos a CPU pode executar por segundo, sendo um fator importante para medir o desempenho. E aqui na imagem a gente mostra a arquitetura de von Neumann, que representa como todos esses elementos se comunicam. Bem, eu sou o Vitor e eu vou falar dos principais processadores modernos, sendo eles os Intel Core, AMD Ryzen e ARM. Eles dominam o mercado, né, e possuem características únicas que a gente vai comentar aqui. Eu vou começar falando do Intel Core. Elas são uma linha que é baseada na arquitetura x86 e a gente possui modelos como i3, i5, i7, i9 e a partir da 14ª geração, de 2023, eles removeram os Is. Então é chamado, por exemplo, de Core 3, Core 5, Core 7, Core Ultra também. E bem, a Intel é até conhecida por tecnologias como Turbo Boost, que ajuda na frequência do clock, e também o Hyper-threading, que melhora a multitarefa. Bem, eu sou o Vitor e eu vou falar dos principais processadores modernos, sendo eles os Intel Core, AMD, e esses são processadores amplamente utilizados em PCs e workstations, com foco em desempenhos de tarefas com um único núcleo. Agora falando dos AMD Ryzen, eles utilizam a arquitetura x86, 64, né, que vem do x86, e eles em geral oferecem uma eficiência maior em multinúcleos, que é um foco da AMD. A gente tem modelos como o Ryzen 3, Ryzen 5, 7, 9, também tem os Ryzen Z, focado para videogames portáteis, próprio mundo mais corporativo, e o Threadripper, né, que são para cargas de trabalho extremamente paralelas. E a AMD ela tem um reconhecimento por seu custo-benefício e também por um número maior de núcleos por chip, né? Que é justamente o ideal para multitarefas e aplicações intensivas que utilizam isso. Bem, já os processadores ARM, eles se baseiam numa arquitetura RISC, né, que prioriza justamente a eficiência energética e eles são amplamente utilizados em dispositivos móveis, né. Um exemplo interessante é o Apple Silicon, que utiliza essa arquitetura ARM. E mesmo eles tendo uma complexidade em comparação com o x86 menor, eles compensam isso com um excelente desempenho em aplicações específicas e possuem alta escalabilidade, principalmente em situações de que é necessário esse foco em eficiência energética. Vale notar que essas diferentes categorias de processadores utilizam justamente abordagens diferentes, né? A Intel e a AMD estão competindo na parte do x86, com esse foco respectivamente em desempenho e multitarefa, enquanto os ARM têm esse caminho diferente do foco na eficiência energética e dessa simplicidade também. E é interessante notar que
toda essa evolução que permite processadores com múltiplos núcleos, arquiteturas híbridas, tem uma relação com a lei de Moore, que previa que o número de transitores em um chip dobraria a cada 2 anos, né, aumentando o desempenho, mas havia um problema de limite físico, de questão de diminuir cada vez mais, tendo que aumentar a velocidade do clock, o que gerava mais calor e consumia mais energia. E uma dessas soluções foi justamente o multinúcleo, na qual cada núcleo opera como processador independente, divide as tarefas e otimiza justamente o desempenho, sem a necessidade desses clocks mais altos. E agora será comentado sobre a arquitetura de GPUs, mostrando uma comparação justamente entre CPUs e GPUs e mostrando um resumo da evolução dessas arquiteturas. As GPUs, ou unidades de processamento gráfico, surgiram como ferramentas especializadas para o processamento gráfico. Mas hoje em dia elas são utilizadas muito além disso. Elas desempenham um papel essencial em áreas como aprendizado de máquina, computação de alto desempenho e simulações científicas, graças à sua capacidade de lidar com tarefas que exigem paralelismo massivo. A principal característica que torna as GPUs tão poderosas é a sua arquitetura otimizada para o processamento paralelo. Diferente de outras tecnologias, as GPUs dedicam grande parte da sua área para as unidades lógicas e aritméticas, né, a ULA. Isso permite que elas processem milhares de threads simultaneamente, o que é ideal para operações como multiplicação de matrizes, renderização de gráficos e cálculos em larga escala. Um exemplo clássico de como as GPUs maximizam essa capacidade é a função SaxPy, amplamente utilizada em álgebra linear, enquanto em uma implementação tradicional dessa função, cada elemento do vetor é processado de forma sequencial. Na GPU, utilizando, por exemplo, CUDA, cada thread é responsável por processar um elemento do vetor, de maneira simultânea. Isso demonstra como as GPUs aproveitam o máximo dos seus múltiplos núcleos para entregar uma alta performance. Agora eu vou explicar um pouco da evolução da arquitetura de GPUs, né? Como o tempo é muito corrido, eu vou falar muito rapidamente, né? Então, a primeira geração ocorreu em 1999 com a GeForce 256, que basicamente era focado só na renderização mesmo de vídeo, né? Para jogos em cenas 3D. A quinta geração e sexta trouxe maior escalabilidade e uma linguagem CG, né? Que era para programação de shaders, mas também funcionava muito bem para simulações físicas. Na oitava geração a gente tem um ponto muito importante que é o advento dos CUDA cores, né? Que unificou, né, a tecnologia dos núcleos e etc. E permitiu ainda mais a integração com as linguagens escalares, né? Igual C, C++, e permitiu a GPU a ser usada é, para um processo mais generalista, né? É que a gente tem o que eu não vou poder decorrer muito, mas um pipeline de processamento é, da sexta geração, antes do advento do CUDA cores. Aqui a gente tem o pipeline para depois do CUDA cores, né, na oitava geração, na placa GeForce 8800, e uma visão do software como era, dividido em grid, blocos e threads. Aqui a gente tem o vislumbre da Tesla Series, né, que é, mais uma vez, é, evoluiu na questão da escalabilidade com o PCI Express, né, conectar várias GPUs em uma placa só, né, que era essas placas da série Tesla, e podem ser organizadas assim, né, em um rack. Então a gente vem para outro salto, que é a Fermi 2010, em 2010, né, que ela, o seu principal ponto foi na performance, né, então ela trouxe também, que facilitou na programação assim, mais generalista, o ECC, né, Erro Correcting Code, que era a questão de monitoramento de erros na memória, né? Então, aplicações, sistema que tem essa sensibilidade acaba sendo suportado por essa tecnologia. A gente tem então a tecnologia Kepler em 2012, né, com 192 CUDA cores espalhados em 8 SMX, né? Não é mais o SM, né? Se trazia mais tecnologia e seu foco era na eficiência energética. Então, um relógio unificado auxiliou nessa eficiência energética e uma tecnologia chamada Hyper-Key também. Ela possibilitava que mais núcleos da CPU, né, não só apenas um, poderia entregar mais tarefas para uma única GPU. Então, tirava o tempo ocioso da GPU. Aqui tem a arquitetura Fermi, né, o SMX aqui com os CUDAs e a memória. Aqui falando um pouco sobre arquiteturas modernas, né, a gente tem o Pascal com a NVLink para comunicação de alta largura. A gente tem o Turing que trouxe principalmente mais tecnologia para Ray Tracing, né, os núcleos RT e os núcleos tensos para IA.
E a gente está na atual, né, a ADA, que trouxe mais eficiência energética, né, como de natural, os transistores vão diminuindo de tamanho, e melhorias, né, nos núcleos RT e tensores. Bom, nessa parte abordaremos dois modelos de programação paralela, o CUDA para GPUs NVIDIA e o OpenMP, que funciona tanto em CPUs quanto em GPUs. Na programação em CUDA se utiliza dois ambientes, o host e o device. A CPU host gerencia e controla a memória, enquanto a GPU device executa funções paralelas na chamada de kernel. No CUDA você configura blocos e threads em uma, duas ou três dimensões para aproveitar ao máximo a arquitetura da GPU. E ao permitir que essas threads trabalhem em paralelo, você consegue otimizar o desempenho em tarefas como processamento, o que facilita na gestão de grandes volumes de dados. Agora vejamos o exemplo do SaxPy, que realiza a operação y igual a x mais y. Na linha 4, a gente define a função SaxPy, que será executada na GPU. Essa função é marcada como global, indicando que é um kernel executado no device, GPU. Na linha 6 e 7 é feita a identificação de cada thread, com bloco ID, bloco DIN e thread ID, e executa o cálculo principal da operação SaxPy, mas apenas se o índice i for menor que n. Na linha 12, o tamanho do vetor n é definido em binário, seria 1 movendo 20 casas para a esquerda, ou seja, o equivalente a 2 elevado a 20 em decimal, que representa 1 milhão de elementos. Na linha 13 e 15 são declaradas x e y, sendo vetores no host, CPU, e dx, dy são vetores alocados na memória da GPU, usando o CUDA-malloc. Na linha 25 e 26, transferimos os dados x e y para dx, dy, usando o CUDA-memcpy, passando os dados do host para o device. Na linha 29, a gente chama o kernel, configurando blocos e threads por bloco, onde paraleliza a operação SaxPy no GPU. E na linha 31, os resultados são calculados na GPU. Os resultados calculados na GPU são transferidos de volta para a CPU com outro CUDA-memcpy. E na linha 33 a 35, a gente verifica o erro máximo no resultado, que calcula a diferença entre os valores esperados e os valores computados. E nas linhas seguintes, mostra apenas a liberação de memória alocada tanto na GPU quanto na CPU. E nessa estrutura do SaxPy é possível observar como o CUDA utiliza a GPU para processar grande volume de dados em paralelo. Agora explicando de uma forma mais rápida, né, esse segundo exemplo, né, já que os conceitos da programação CUDA já foram apresentados pelo José, né, então aqui é a soma de duas matrizes, né, em CUDA, e a principal diferença aqui é que a gente vai usar um bloco de duas dimensões, né, que é aquela flexibilidade que o CUDA nos dá, né, para configurar o grid e o bloco, né. As dimensões, então a gente define aqui, né, a dimensão da matriz, assim, 16 por 16, o tamanho do bloco. Aqui é o kernel, né, matriz AGE. Aqui a gente tem definindo as matrizes no host. Aqui a gente está alocando, definindo ponteiros, né, para as matrizes que vão estar na GPU. Aqui a gente está alocando elas, né, com CUDA-malloc. Aqui a gente está copiando para o device, né, para a GPU, as matrizes, né, a gente está passando para as variáveis anteriormente alocadas. Aqui a gente está definindo, né, as dimensões do bloco e da grade, né? Aqui a gente está passando elas para o kernel, né? No caso, a da grid define a quantidade de blocos e o do bloco a quantidade de threads. E a gente estava passando as matrizes desse outro lado, né? E o tamanho delas. Aqui a gente está copiando de volta, né? Depois que foi processado o resultado para a matriz C do host, né? E depois a gente imprime elas, então a gente libera as matrizes que foram alocadas na GPU. O OpenMP, ou Open Multiprocessing, é uma API amplamente utilizada para implementar paralelismo em sistemas de memória compartilhada. Ele foi projetado para facilitar o desenvolvimento de programas paralelos, utilizando múltiplos threads em linguagens como C, C++ e Fortran. O seu funcionamento é baseado no modelo de memória compartilhada, onde múltiplos threads acessam o mesmo espaço de memória. O OpenMP permite definir variáveis como privadas ou compartilhadas, garantindo controle sobre os dados. Diretivas como o pragma instruem o compilador a distribuir tarefas entre os threads. Dentre as suas principais características estão o paralelismo em loops, como diretivas que tem o pragma OMP for, que divide automaticamente as interações, sincronização utilizando o pragma OMP barrier e o pragma OMP critical,
para coordenar os threads e evitar conflitos. E a gente também tem uma escalabilidade utilizando a variável de ambiente OMP num thread, para facilitar o número de threads de acordo, para ajustar, na verdade, o número de threads de acordo com o hardware disponível. Além disso, ele suporta paralelismo alinhado, permitindo regiões paralelas dentro de outras. Com essas características, o OMP é uma solução prática e eficiente para explorar a programação paralela em sistemas modernos. Eu vou comentar agora 5 exemplos que a gente trouxe da utilização do OpenMP. Vai ser de maneira mais rápida, por causa do tempo, mas vou focar principalmente nas partes que têm funções do OpenMP. O primeiro a gente tem na linha 8 o Pragma MP Parallel for, que é utilizado para paralelizar o loop, que calcula o quadrado de cada elemento do vetor A, que é o objetivo desse código, né? Isso permite que o loop seja dividido entre as threads disponíveis, com cada thread processando uma das interações do loop, isso de maneira simultânea, o que resulta em uma maior eficiência no cálculo, especialmente quando os vetores forem maiores. Eu vou comentar agora 5 exemplos que a gente trouxe da utilização do OpenMP. Os exemplos 2, 3 e 4 vão ser de algoritmos de ordenação. O primeiro é o Bubble Sort. Na linha 8 a gente tem o Pragma MP Parallel Private, né, que funciona para paralelizar o bloco de código que envolve a comparação e a troca dos elementos. E além disso a gente tem também o Pragma MP for Reduction, isso utilizando o Sorted, na linha 11 e também na linha 22, para paralelizar as duas fases do loop. Uma para índices pares e outras para índices ímpares. A gente informa isso pelos comentários onde está. A redução lógica em sorted ela é aplicada para garantir que as threads sincronizem corretamente o estado da ordenação, né? O que evita os conflitos durante a execução paralela. No exemplo 3, a gente tem o algoritmo de quicksort. Ele possui o paralelismo pela diretiva Pragma MP Task Shared, que cria as tarefas paralelas para as chamadas recursivas da ordenação dos subarrays no quicksort. A gente tem sendo utilizado isso tanto na linha 6 quanto na linha 10. E também é utilizado o Pragma MP Task Wait para garantir que todas as tarefas paralelas sejam concluídas antes que o próximo passo do algoritmo seja executado. E dá para se observar que o paralelismo ocorre justamente nas partes quando o algoritmo divide o array e ordena as duas metades de forma independente. No exemplo 4 é bem semelhante à maneira que é utilizado na linha 6, na linha 10 e na linha 14. Então a gente vai passar para o quinto exemplo, que é o de Dijkstra, né, de maneira paralela. Nele, o paralelismo é aplicado através do Pragma OMP Parallel for em 2 pontos do código, na linha 9 e também na linha 23. O primeiro ele serve para encontrar o nó com a menor distância não visitado, e o segundo para atualizar as distâncias dos vizinhos do nó atual. Interessante notar que cada thread processa uma parte das interações do loop de maneira independente, o que vai aumentar a velocidade do algoritmo, principalmente se os grafos forem grandes, né? Falando agora só sobre uma conclusão, foi um trabalho bem interessante de se fazer. Tiveram muitas pesquisas a serem feitas pelo grupo, a gente estudou bastante, aprendeu bastante, tanto quanto as partes das CPUs quanto das GPUs, né, da parte do CUDA e também do OpenMP. A gente tem algumas referências complementares aqui, sendo as principais fontes utilizadas, e muitas outras estão nos materiais, no material de documentação em PDF, né, dá para você observar todas elas, a gente utilizou bastante coisa. É isso, eu agradeço pela apresentação.